campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Amigos, obrigada, agradeço sempre de ver, gosto de aproveitar e ver os comentários, não é? Obrigada por estarem nos acompanhando na leitura deste livro, Opinião Espírita. Estamos no capítulo 28 e o título, deixa eu revisar aqui, o título desse capítulo é Benevolência. Esse capítulo 28 faz uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, o item 7. Vamos ler? Esse capítulo 15 é Fora da caridade não há salvação. E o item 7 está dentro do subtítulo Necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. O item 7 diz assim: o apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza, a virtude da caridade, até mesmo acima da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e é independente de toda e qualquer crença particular. E vai mais longe, definiu a verdadeira caridade e mostrou-a não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, neste capítulo 28, vamos ver o que eles acrescentam, né, a essas palavras de Paulo. Traduzindo benevolência por fator de equilíbrio nas relações humanas, vale confrontar as atitudes infelizes como os obstáculos pesados que afligem o espírito na caminhada terrestre. Aprendamos a sinonímia de ordem moral no dicionário simples da natureza. Então ele vai nos ajudando a compreender melhor. Crítica destrutiva é uma labareda sonora. Azedume, estrada barrenta. Irritação, atoleiro comprido. Indiferença, garoa gelada. Cólera, desastre à vista. Calúnia, estocada mortal. Sarcasmo, pedrada a esmo. Injúria, espinho infecto. Queixa repetida, tiririca renitente. Conversa desnecessária, vento inútil. Preconceito, fruto bichado. Gabolice, poeira grossa. É muito se gabar, né? Lisonja, um veneno doce. Engrossamento, armadilha pronta. Aspereza, casca e espinhosa. Despeito,
serpente oculta, melindre, verme dourado, inveja, larva em penca, pessimismo, chuva de fel. Espiritualmente somos filhos do que somos. Olha essa frase. Espiritualmente somos filhos do que somos. Cada pessoa recebe aquilo que distribui. Se esperamos pela indulgência alheia, consignemos as manifestações que nos pareçam indesejáveis e, evitando-as com segurança, saberemos cultivar a benevolência. No trato com o próximo, para que a benevolência nos seja auxílio incessante através dos outros. Olha que imagens eles nos trazem. Assim, eles desenham para a gente entender, né? A gente fala, desenhou a explicação para a gente realmente não mais se confundir, para a gente realmente ter um roteiro, né? Então, como é que eu sei que uma coisa é boa, né? Que eu estou fazendo para o outro é bom. Então eu vou pensar, se fosse comigo eu gostaria, se fosse com alguém que eu gosto, que eu amo, eu ficaria feliz que isso fosse feito. Então por aí a gente tem uma medida. E aqui então eles nos dizem isso, eles nos mostram, né, que essa forma de proceder, as nossas atitudes têm efeito, né? Todo efeito tem uma causa. Então, nós estamos e nós colhemos e colheremos o retorno da vibração que nós lançamos no mundo. Então, nós não podemos semear ventos, como diz o ditado popular, e achar que nós não iremos colher tempestades. Então, aqui ele vai nos com muita clareza, muita amorosidade. Eles vão nos colocando para que a gente entenda o efeito de uma crítica destrutiva, né? O efeito de um azedume, das observações sarcásticas, quanto é difícil, né? O efeito que provoca no outro, no clima mental do outro, né? Como as nossas atitudes interferem e como a nossa meta, ele nos coloca qual é a nossa meta, né? Fora da caridade não há salvação. E a caridade é benevolência, é indulgência, é perdão das ofensas, né? A caridade compreende tudo isso. Então eu não posso querer ter a caridade, me dizer caridosa, se eu não exerço a benevolência para com todos, né? Se eu não trato o outro como eu gostaria de ser tratada. Não existe dois pesos e duas medidas, não é? Então aqui está muito claro tudo aqui, né? Melindre, eu só gostaria de ter imagens assim de cada coisa, mas eles mesmos trazem uma imagem mental para a gente ter uma ideia. Quer dizer, cada pessoa recebe o que distribui, então não esperemos pela indulgência alheia, porque às vezes, como diz, né, quando João fala mal de Pedro, eu fico sabendo mais de quem é Pedro do que do João, porque o tipo de conversa que eu costumo travar com as pessoas, os comentários, a maledicência, tudo isso vai criando um campo, uma psicosfera de desarmonia, de negatividade, que é percebida, que é captada pelas outras pessoas. Isso não podemos mascarar e traz uma natureza de companhias espirituais que também não vão ser positivas para nós. Então, se eu quero bem, eu preciso ser semeadora do bem. Eu preciso favorecer os outros se eu desejo receber ajuda e apoio nos momentos em que eu me encontrar em dificuldades também. Então, é muito lindo, assim, a clareza desses ensinamentos, o convite à caridade, e o Evangelho nos traz ainda
que não é fora da verdade, não é fora da igreja ou da religião que não há salvação, seja qual for, é fora da caridade, porque nós precisamos uns dos outros. Nós só vamos evoluir através e a partir da convivência uns com os outros. Então, que a gente consiga absorver esses ensinamentos, que a gente consiga ter clareza e discernimento no agir e que possamos agir cada vez melhor. Que possamos vencer, né? Possamos aprender a observar sem julgar, a prestar atenção nos sentimentos que estão envolvidos em cada situação que se apresenta. Que necessidades estão ali para serem atendidas e como eu posso me colocar a serviço do bem e do melhor para todos. Sigamos estudando, sigamos acompanhando e refletindo sobre a opinião espírita. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site